A mulher disse que eu devia parar com essas coisas de velho. Então vamos lá. Essa semana a gente vai só treinar a seleção. Porque dá para fazer um monte de coisas legais trabalhando com if else. Vamos começar com uma que não precisa de if else, só controle de posicionamento. Se eu pegar aquele link lá que a gente passou, que é o github.com/qxcode-fup/p5. Primeiro são aquelas duas linhas. E qual é a sugestão? A sugestão é que sempre que você pegar um código ou a ideia de alguma coisa para fazer, você faça em etapas. Então aqui você está vendo que tem linhas em cima, só da parte de cima, e linhas embaixo, só da parte de baixo. Concorda? Então, primeira coisa, eu vou tentar fazer só uma linha que vai da metade para algum canto aqui na metade, e da metade para algum canto na metade. Antes de pensar em fazer cor, antes de pensar em todo o resto, você pensa só nisso. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou criar a minha tela. Tudo bem, 400 por 400 está bom. Segundo, se eu pintar a tela a cada frame, as linhas não vão se acumular, porque eu vou estar o tempo todo apagando o que eu fiz. Então, eu vou tirar esse comando de background daqui. Beleza. Eu preciso de uma linha que comece em algum lugar daqui até a metade. Então, o meu line, vou botar isso aqui o maiorzinho possível, né? Cadê? A minha função line vai começar. A posição dela é sempre zero. Lembra? O x ele é a distância daqui. Como eu quero que ele comece dessa borda, o x é zero. A profundidade é qualquer profundidade entre 0 e metade. Então, no caso, vai ficar entre o 0 e metade, porque a metade aqui vai ser 200. Então, eu quero um número que vai entre 0 e 200. Para onde é que ela vai? Ela termina sempre no máximo lá, 400. Então, ela vai para o 400. E a profundidade dela é qualquer uma entre 0 e a metade. Então, a mesma coisa aqui, ó. Random 0, 200. Então, só isso daqui já gera a nossa linha. Não dá para ver porque está muito comprido, né? Deixa eu limpar a tela aqui de cinza para a gente ver. Background, para a gente saber onde é que começa e termina a tela. Um cinza clarinho vai ser um 50. Por que eu tenho esse botão aqui? Volta, botão. Sai daí, você quebrou aqui, ó, pronto. 0 é totalmente escuro, 50 é muito perto do escuro, 200 vai ser bem pertinho do claro. Então aqui eu tenho um cinza bem clarinho. Vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. Só na metade, tá vendo? De qualquer lugar para qualquer lugar. Ok. Como é que eu faço agora com a metade de baixo? A minha linha vai começar sempre partindo do 0, porque é a distância da margem. 0. E a profundidade dela vai ser qual valor? De 200 a 400. Então, random 200 a 400. O x dela de destino é sempre o máximo, 400. E a profundidade de destino é entre 200 e 400. Random 200, 400. E aí eu tenho as linhas que tudo que começa embaixo termina embaixo e tudo que começa em cima termina em cima. Agora é só fazer o jogo das cores, né? Como é que eu escolho um tom aleatório de vermelho aqui? Seria um stroke random 255 0 0 e um tom de verde stroke 0 RG random de 255 0. Obrigado.
Ué, por que eu estou passando isso mais rápido? Porque isso daí já era uma atividade que a gente fez na semana passada e que vocês revisaram. Então, é meio que automático, na hora que você pensar num tom de verde, sair uma coisa dessa. Que você já fez, e refez e sabe fazer sozinho. Ou pelo menos essa foi a orientação da semana passada, não foi? Tudo bem. Ok, temos as nossas linhazinhas aqui, né? Temos o vermelho e o verde. Bonitinho, né? Bonitinho. Então, se eu pedisse qualquer combinação dessas, era interessante que você soubesse fazer, como, por exemplo, se eu sair daqui e for para o topo, ou sair do topo e for para baixo, seria só uns ajustes. Linhas que cruzassem. Se eu quisesse saindo dessa borda e indo para cá, eu mexeria aqui, né? Não vai ser do 0 ao 200, vai ser do 200 ao 400. E aqui seria do 0 ao 200. Então agora eu só tenho listras que cruzem a tela. Tudo que começa em cima vai para baixo, e tudo que começa embaixo vai para cima. Que legal, parece uma teia de aranha. Ok, só que nessa atividade a gente sempre desenha duas linhas, concorda? A gente vai começar hoje a controlar eventos aleatórios. A gente não tem o random gera um número para a gente, tá? Então a gente pode se utilizar dessa brincadeira para controlar os nossos eventos aleatórios, que seria a atividade 13. Eventos acontecem apenas de vez em quando. Ó, eventos acontecem apenas algumas vezes. E como é que essa atividade aqui faz? Tá vendo que a tua esferazinha, daquele projeto, esse negócio aqui tá piscando? Só que ele pisca de acordo com algo irregular. Ele não pisca de forma contínua. Sempre pisca, sempre pisca. Ele pisca só quando quer. De vez em quando. Ué, como é que eu faço ele piscar de vez em quando com alguma probabilidade? E aí ele usou essa técnica aqui, ó. Eu vou gerar um número aleatório entre 0 e 10. Se esse número for maior do que 9, então eu aumento o ciclo. Então esse é o joguinho dele. Certo? O círculo sempre vai ser 50. O tamanho do círculo verde sempre vai ser 50, mas de vez em quando o tamanho do círculo vai ser 60. Eu vou mudar a forma como ele escreve, porque eu acho que isso aqui é meio ruim de ver. Eu prefiro assim, ó. Se eu quero que algo aconteça 10% das vezes, eu vou gerar um número entre 0 e 100, e se esse número for menor do que 10, isso vai acontecer 10% das vezes. Espera aí que eu estou tendo dificuldade aqui para passar a linha. Isso aqui vai gerar um número entre 0 e 100. Se gerar um número 5, 5 é menor que 10, ele entra no livro. Só que se gerar 15, 20, 25, 35, 40, 45, como isso aqui sempre me gera um número aleatório, isso que é entre 0 e 100, e eu estou tentando pegar aquilo que é menor do que 10, ele vai cair nesse laço 10% das vezes. Fica fácil você enxergar assim, concorda? Se eu quisesse que ele caísse no laço metade, 50% das vezes, qual era o número que eu tinha que colocar aqui? 50? Que ele vai gerar um número entre 0 e 100, metade das vezes ele vai cair dentro do laço. Vamos colocar um número bem grande aqui, 50 é o tamanho normal. Eu vou mudar aqui para 100, só para ficar bem visível, tá? Então, assim, fica quase sempre. Porque se vez sim, vez não, ele vai estar aumentando, é muito constante. Se eu quiser só 5% das vezes, um número entre 0 e 100 seja menor do que 5. Tá? Então, agora, uma em cada 20 ele vai gerar. A cada 20 frames, estatisticamente, um frame vai acontecer. Não quer dizer que vai ser não. Quando der 20, vai ser sim. É estatística, como se fosse um dado pré-jogado. Então, uma em cada 20
que vai acontecer. Então, às vezes acontece várias juntas, às vezes acontece um tempão sem aparecer nenhuma. E aí, só com isso daqui, você consegue controlar. Aquele código que vocês viram de partida, ele é um pouco estranho, porque ele era assim, ó. Se random 10 for maior do que 9. Porque esse número, ele não gera apenas resultados inteiros. Ele pode também gerar resultados quebrados. Então, ele vai gerar 8.7, 8.9, 9.1, 9.7, 9.8. Então, isso aqui vai entrar mais ou menos 10% das vezes, que são as vezes que esse número for maior do que 9. É como se você tivesse uma régua que vai até 10 e você caísse em algum dos pontos dessa régua. Como você tem 10 divisõezinhas, você vai cair entre o 9 e o 10% das vezes. Tudo bem? Sei que quando a gente fala em porcentagem, matemática, aleatoriedade, a gente se sente um pouco inseguro, mas a aleatoriedade é muito legal. Tem um livro que eu acho que todo ser humano deveria ler, que é O Andar do Bêbado. Ele não é uma linguagem difícil e ele é muito divertido porque explica um pouquinho de teoria de probabilidade, estatística, aleatoriedade, contando da história da matemática. Aí vai falando da história dos jogos, a aleatoriedade sempre esteve muito envolvida com os jogos, né? Jogos de azar, coisas de loteria. Então é muito, muito, muito interessante. Tá? Muito interessante. Só para motivar vocês a lerem o livro, vocês já pegaram aquele quadro antigo que já passou no Silvio Santos, já passou no Sérgio Malandro. Alguém já ouviu falar Sérgio Malandro? Na época tinha, que era a Porta dos Desesperados. Só o velho ali, né? A brincadeira era assim: você tem 3 portas. Atrás de uma delas tem um prêmio e atrás de outra dela, uma delas é um prêmio e uma delas é um monstro. Não, são 2 monstros e um prêmio. Só que você não sabe onde é que está o prêmio. Aí eu pergunto, querido, escolha uma porta. A, B, você escolha a porta, vai. B. Aí ele escolheu a porta B. Como tem 2 monstros e eu sei onde estão os monstros, eu vou dizer, ó, na porta A tem um monstro. Aí eu pergunto, você quer manter a porta ou você quer trocar de porta? Você quer manter a porta, né? Isso foi um programa de televisão muito, muito, muito famoso, tá certo? E quando um estatístico disse, olha, não faz sentido manter a porta. Se você quer ganhar, você tem sempre que trocar de porta. Isso é zero intuitivo, porque a matemática estatística ela não é intuitiva. Foi super criticado, né? Até os estatísticos criticaram ele. Tem um trabalho muito legal, que é o livro Rápido e Devagar, que mostra viés cognitivos. Mas é uma das motivações para vocês irem atrás de ler o livro. É pequenininho. Ele é super divertido e ele ajuda um pouquinho a entender melhor como é que a estatística funciona. Não sei se é na biblioteca, mas vocês vão achar PDF no Kindle, no Google. É um livro antigo, ele é bem baratinho, ou então vocês conseguem baixar para ler. Eu acho que eu comprei o meu na Amazon, a versão física, menos de R$10, e eu adoro. É obrigatório para qualquer ser vivo que queira entender um pouquinho mais de eventos aleatórios que acontecem o tempo todo na nossa vida, tá? O Andar do Bêbado. Vou deixar aqui até. Mas só para explicar bem rápido, uma vez eu passei 1 hora debatendo essa questão com um professor que se recusava a aceitar. Vamos imaginar 2 pessoas. Uma nunca troca de porta e a outra sempre troca de porta, certo? Então pronto. A gente vai jogar esse mesmo jogo muitas e muitas e muitas vezes. Ele nunca vai jogar e ele sempre vai trocar. Se só tem um prêmio e ele nunca vai trocar de porta, a porta que ele escolher, ele tem que acertar de primeira, sim ou não? Sim. Então qual é a chance dele de acertar?
Um terço, porque só tem um prêmio, ele nunca vai trocar de porta e ele vai ficar na porta que ele escolheu. Quando ele vai ficar na porta que ele escolheu, na hora que ele escolhe, ele só tem um terço de chance de ganhar. E todas as vezes que ele não ganhar, o colega dele vai ganhar, porque o colega dele sempre vai trocar de porta, qual é o complemento de um terço? 2 terços. Então, a pessoa que nunca troca de porta vai ganhar 1/3 das vezes. E o colega que sempre troca de porta vai ganhar 2/3 das vezes. Então, assim, aí quando você pensa assim, ué, é óbvio que a gente vai trocar de porta. Não, não é óbvio. Não é óbvio. Vamos lá, voltando aqui. Voltando para cá, tá? Então, com esse joguinho, a gente tem como controlar uma certa aleatoriedade das coisas ou quando a gente quer que os eventos aconteçam. Essa é a primeira técnica de hoje, controlar o quando a gente quer que os eventos aconteçam. Então, vamos voltar para o nosso exemplo aqui. Hã? A gente vai refazer ele bem aqui, tá? Ó, a gente tem que nessa função, eu sempre desenho as duas linhas, sim ou não? Sim, sempre. Se eu quisesse desenhar uma única linha por frame, ou uma ou outra, eu poderia fazer assim, ó. 50% das vezes eu desenho a primeira e as outras 50% das vezes eu desenho a segunda. Como é que eu vou construir isso? Eu poderia construir assim, ó. Se random, usando a ideia do 100, tá? Random 100 menor do que 50, eu vou fazer isso daqui. Aí, como isso daqui está dentro do if, eu quero tirar a quebra de linha automática. Word graph, acho que é assim. Bom. Metade das vezes eu vou fazer a linha de cima. Não é isso que eu estou escrevendo aqui? Se RAM de 100 for menor que 50, mude a cor para vermelho e desenhe a linha em cima. 50% de chance, mude a cor para vermelho e desenhe a linha de cima. É isso que está escrito aqui. E esse bloquinho está dentro do if. E aí, como é que eu quero dizer se não faça isso? Eu acabei de dizer, se isso acontecer, faça isso. E aí a gente vem para a nossa nova palavrinha secreta. Se não, você faz isso. Deixa eu aumentar bem muito para ficar melhor de ver, tá? Então vamos ver aqui essa construção. Eu tenho um teste. Essa é a condição de entrada. Isso é o que é executado se ele passar do teste. Eu tenho uma ação contrária. E isso é o que é executado na ação contrária. Então a gente lê assim: se isso acontecer, faça isso. Se não, faça isso daqui. Qual é a chance de sair linha verde? Perdão, vermelha? 50%, né? Então, se eu rodar aqui, aparentemente o meu código não mudou. Vai sair. Deixa eu voltar para o que era, tá? As vermelhas só em cima. Vermelha só em cima, ela vai do 0 ao 200, né? 0 ao 200 e as outras embaixo vão do 200 ao 400. Então, vamos voltar para o que era. Aparentemente igual, né? A divisão. Como é que eu faço para ter mais linhas vermelhas? O vermelho é esse daqui de cima, tá? Vermelho. Eu aumento ou diminuo isso aqui? Pensa devagar. Eu quero ter mais linhas vermelhas. Então eu vou aumentar ou diminuir esse número?
Vou aumentar. Porque se eu fizesse isso aqui, ó, pensa no número bem grande, 90. Se de 100 números, esse número for menor do que 90, desenho vermelho. Então agora eu estou puxando quase tudo para o vermelho. Eu vou ter 90% de vermelho e 10% de verde. Vamos ver se traduz nisso. Tá vendo? 90% de vermelho e 10% de verde. E a gente pode brincar com essa aleatoriedade aqui, ó. Agora eu vou ter 99% de vermelho e 1% de verde. Em média, sim. Mas é um jogo da estatística. Você, por exemplo, pode jogar uma moeda. Em uma moeda você tem 50% de chance de cara e 50% de chance de coroa. Quer dizer que se você jogar 2 vezes você vai ter uma cara e uma coroa? Não. Mas se você jogar 1 milhão de vezes, você vai ter algo próximo de 500 mil cara e 500 mil coroa. Tá? Então essa daqui é a primeira técnica de hoje. E o else, ele é muito interessante porque ele faz a negação do primeiro caso. Ué, faça isso daqui, dependendo disso, faça isso, se não, faça isso outro. Bora brincar de fazer bolinhas na tela, eu adoro bolinhas. Okay? Eu quero desenhar uma bolinha em um lugar aleatório da tela. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer uma bolinha, posso usar um círculo. E o que seria um lugar aleatório da tela? Um random de 400, não é assim? Random de 400. E o tamanho, eu vou colocar um tamanho 5, para ficar pequenininha a minha bolinha. 5 significa 5 de raio ou 5 de diâmetro? 5 de raio ou 5 de diâmetro? Então, bora lá. Vou ter muitas bolinhas, muitas bolinhas. Okay. Muitas bolinhas. Se eu fizer esse valor e jogar dentro do círculo, eu não tenho como saber o que foi gerado, porque ele foi gerado diretamente dentro do círculo. Para ver o que foi gerado, eu teria que salvar isso daqui em uma variável. Então, vamos salvar na variável. Seja x igual a random 400. Hoje eu estou trabalhando com números ao invés de variáveis, porque um dos alunos disse que pensar em números no começo era mais fácil. E aí depois que ele tiver absorvido a ideia, a gente foi precisar das variáveis. É mais fácil ele pensar em 200, 400, 100, do que largura por 2, largura por 4. Vocês são dessa mesma ideia ou não? Então, tudo bem. Vamos começar pensando em números, tá? O meu y vai ser random de 400. Então, tem uma bolinha gerada em qualquer lugar da Terra. E aqui eu vou passar o x e o y. Ok. Temos as mesmas bolinhas de antes. Qual é a ideia agora? Se as minhas bolinhas caírem do lado, na metade de cima da tela, eu quero que seja uma cor, e na metade de baixo da tela, eu quero que seja outra cor. Como é que eu posso fazer esse teste aqui? O que é que significa dizer que a bola está na banda de cima da tela? Que a profundidade da bolinha é menor do que 200, porque 200 é a metade da tela. Então eu poderia, antes de desenhar o círculo, mudar a cor. Porque se eu mudar a cor aqui embaixo, não adianta, eu já desenhei o círculo, né? Então, antes de desenhar o círculo, eu mudo a cor. O que é que eu tenho que escrever? Como é o teste? Se o quê? Se x ou se y? Eu não quero a banda de cima, então eu estou pensando em profundidade. Profundidade é y. Se y for a parte de cima da tela, significa que ele é menor
do que 200. Aí você coloca as chaves. E atenção, tá? Só essas regrinhas de escrita aqui, tá? Ó. Antes das chaves, eu sempre tenho um espaço. Antes do controle, eu tenho um espaçozinho. Entre os operadores binários, eu tenho espaço, tá vendo? Entre isso aqui, eu tenho espaço. Onde é que eu não tenho espaço? Eu não tenho espaço nas funções. Função não leva espaço aqui, bom? Só que isso aqui não é função, é controle. Então a gente bota espaço antes e espaço antes das chaves. E os abraços são sempre apertados. Então não tem espaço aqui entre os parênteses, tá? Ok. Se o meu y for menor do que 200, eu quero que a minha bolinha saia verde. Então eu vou mudar a cor de preenchimento dela para verde. 0, 0, 255. Como é que eu digo se não eu quero que ela seja vermelha? Se não, ó, mesma chave, tá vendo? Ó, espaço antes, espaço depois. Se não, eu quero que ela seja 255, 0, 0. Então, agora, tudo que nascer em cima vai nascer azul e tudo que nascer embaixo vai nascer vermelho. Beleza, beleza. Bora lá. Quero que vocês refaçam esse código aqui e ao invés de ser em cima e embaixo, vocês façam esquerda e direita. Tudo bem? Se já fizeram esquerda e direita, aí você pensa como é que você faria o X. Então, uma cor vai ficar aqui no quadrante, uma cor no outro, uma cor no outro, uma cor no outro. Bora quebrar a cabeça. Refaz o código e faz primeiro esquerda e direita e depois tenta dividir não só em dois, mas em 4 pedacinhos. Aí você vai precisar dos ifs e dos zeros. Assim, ó, eu não tenho dúvida para que você em qualquer lugar para configurar, o que você vai fazer quando ela nascer aqui lá para baixo? Você poderia tentar garantir que ele só faz desenhos e um 2 fosse antes ou um 2 fosse depois. Então você estaria perdendo as linhas que estão cruzando. Você está ganhando em qualquer canto. Então, quando de lado aqui para cá, o que você faz? Desenhos, tá? Você teria que dizer assim. Eu vou desenhar aqui para você pensar aqui. Quando o primeiro tiver essa tela e o segundo tiver também essa tela, seria isso que você está tentando dizer. Se o primeiro nascer essa tela e o segundo também está na fase barra 2. Se os dois nascerem nessa tela, eu faço isso, mas aí o que acontecer? Sempre que for aqui vai ser vermelho, qualquer outra coisa vai ser verde. Aí o que você tem que fazer? Se os dois forem depois da tela, entendeu a diferença? Não, mas você pode usar o. Não, na hora que você faz isso, você está gerando outro número. De que adianta você gerar um número aqui, tentar e você vai gerar outra coisa aqui, nada a ver? Esse que é usar, gerar um outro número, você usaria o número que você já criou. Você tem uma. Entendeu? É como se você dissesse para a pessoa, você vê, tirar dois valores, a pessoa tirar dois valores, você vê. E os dois são antes da tela. Aí você usa esses valores são aí você divide aí 10 e 30, que você serve por 40%.
O povo bonito passa semanas esperando chegar para limpar a frente com vocês. Olha que bonitinho. O que você vai fazer? Você vai criar, você vai pegar esses valores e começar a fazer um monte de testes. Ele está em cima, ele está na esquerda, dá para fazer um xizinho, aí você vai ter que testar. Ué, se ele está em cima e está na esquerda, aí eu disse assim, senão ele pode estar embaixo, então ele pode estar na direita. Para o pessoal que está quebrando a cabeça de como é que vai fazer o X, eu vou dar só a ideia, porque senão eu sei que vai ser complicado. O que é que eu escrevi aqui? Se está em cima, faça isso, não foi? Então vocês vão ter que pensar assim, ó. Se, vou escrever em português, tá? Está em cima, aí você vai fazer o teste. Dentro daqui você vai perguntar, se está na esquerda, aí você vai fazer uma coisa, se não, você vai fazer outra. Vamos lá. Eu vou ter um if dentro do outro. Se está em cima. Se entrou aqui, você tem certeza que está em cima, ok? Só que o que você tem que decidir agora? Se ele está na esquerda ou está na direita. Então, dentro desse if aqui, você vai ter que ter outro. Aí você vai perguntar, se está na esquerda, você pinta de uma cor. Se não o quê? Se não está na esquerda. Então, é porque está na direita. Você pinta de outra cor. Quem é esse Elcio? Vem aqui. Esse Elcio está em cima. Se não está em cima, é porque está embaixo. E o que você vai ter que fazer dentro do está embaixo? Outro if, para saber o quê? Se ele está na esquerda ou está na direita. Então, para lhe ajudar, você pode ir comentando, ó. Se não, é porque ele está na direita. Quem é esse caso aqui? Se não, é porque ele está embaixo. E aqui dentro você vai precisar de outro if, né? Se está na esquerda, faz isso. Se não está na esquerda, faz outra coisa. Está na direita. Então aqui nós temos as 4 casinhas, ó. 1, 2, 3 e 4. Seriam os 4 comandos de cor. Se ele chegou aqui é porque ele está em cima e na esquerda. Se ele chegou aqui é porque ele está em cima e não está na esquerda. Se ele chegou aqui é porque ele não está em cima, então ele está embaixo. Se ele está embaixo na esquerda, ele vem para cá. Se ele está embaixo na direita, ele vem para cá. Tentem fazer aí. Meu café, tá? Ele já voltou mesmo que ele voltou. Ele vai o quê? Não, eu coloquei em português para você colocar o código. Eu coloquei em português para vocês escreverem o código ali. Eu estou colocando a ideia do código e aí você vai ter que definir. O que é que significa estar em cima? Estar em cima é que o Y é menor que o 200. Eu vou ali atrás e escrevo e eu volto. O que é que significa estar na esquerda? Você vai pensar, esquerda é o X.
Eu vou tirar aqui.
Assim, é um desafio ser professor, porque a gente tem pessoas em diferentes níveis, né? E a gente tem que aprender todo mundo. Quais os passos que você tem que processar? Primeiro, seu objetivo vai ser dividir a tela no básico. Só a parte de cima e a parte de baixo. E segundo, você pode fazer direita e esquerda. Mas só o objetivo é cima e baixo, direita e esquerda. Você já tem cima e baixo, direita e esquerda, você pode tentar fazer os quatro. Como eu falei. Você já fez os quatro e não tem o que fazer, aí você tenta fazer assim, ó, na diagonal. Qual é a característica dos pontos na diagonal? Mas se eu disser perde a graça, né? Você vai ter que imaginar o que é que isso aqui significa, isso aqui. Se já deu certo fazer a diagonal, você faz a outra diagonal. Então você tem que fazer até o resto da aula, tá? Tentei aí, quebrando, brincando. Não. Já fizeram esses dois? Esses dois deu certo? Pronto. Vocês estão fazendo o quê? Isso aqui de 4. Então vamos lá. Vou começar só com os dois primeiros, tá? Se está em cima e se está em cima. Primeira atenção que você tem que ter é com os casamentos de escopo. Tem gente, tá? Tem autores que sugerem que as chaves elas fiquem embaixo. Você tá vendo? Tem gente que sugere que a chave fique embaixo, porque fica mais fácil você ver onde é que ele começa e onde é que ele termina. Onde é que ele começa e onde é que ele termina. Tem as linhas, tá?
esse aqui vem até aqui, esse aqui vem até aqui, esse vem até aqui. Tá? Só se para você for uma necessidade, você faz assim. Senão você pode colocar ele começando lá do lado esquerdo, tá? Mas aí fica uma opção. Mas, primeira coisa, você está fazendo os if else, você tem que ter certeza que tudo que você está abrindo, você está fechando. Então, vamos lá, agora é a tradução. O que é que significa estar em cima? Estar em cima é que o y é menor do que 200. O que é que significa estar na direita? Você tem o y e tem o x. À esquerda é que o x é menor do que 200. Se o y é menor do que 200 e o x é menor do que 200, você está em cima e na esquerda. E aí você poderia aqui fazer um fio de, vamos usar nomes, tá certo? Fio de red e fio de blue. E aí eu teria metade. O que está errado? Ah, tá. Porque ele sempre vai desenhar aqui, tá vendo? Independente do caso, ele sempre vai desenhar. Então, tu precisa aqui dos outros casos. Quais são as outras opções? Esse else já é o contrário desse if aqui. Se y for menor do que 200. Se não, alguma coisa. Qual é o contrário de y menor do que 200? Maior do que 200. Na verdade, maior ou igual. O contrário de menor é maior ou igual. Então, ele vai entrar aqui toda vez que ele for maior ou igual. Ou seja, a parte de baixo. E aí você vai fazer a mesma escadinha aqui que a gente fez a primeira vez. Ué, agora ele está na esquerda ou na direita? Se ele estiver na esquerda, aí eu vou colocar ele de yellow, senão eu vou colocar ele de green. E aí eu tenho todos os casos possíveis e ele sempre vai desenhar o círculo. Tá. Qual o objetivo dessa atividade? Número 1, vocês perceberam que vocês conseguem montar qualquer nível de ifs e elses pendurados. Mas vocês têm que estar atentos a quando um começa, quando o outro começa. Quando um termina, quando o outro termina. Casar todas as chaves para realizar a ação. Mas, professor, por que da outra vez deu errado? Vou voltar para o que era, tá? Eu não quero desenhar só quando estiver em cima. Esse meu comando de círculo está rodando só quando ele é gerado em cima ou sempre? Sempre. Aqui, ó, o círculo. Ele está fora do if, tá vendo? Faz assim para mim, desculpa acabar com o tá? Só que o computador no fundo não consegue ver. Melhorou agora, pessoal do fundo? Então, ó, isso daqui está fora do if. Então, isso aqui é executado sempre. O comando de círculo é executado sempre. Ou seja, mesmo que ele não troque de cor, mesmo que ele esteja em cima, ele sempre vai fazer o desenho. E se ele não trocar de cor, qual é a cor que ele vai usar para fazer o desenho? A última que ele usou da outra vez que entrou aqui em cima. Ele vai entrar e talvez ele não entre. Por isso, quando a gente roda assim, o que aparece lá embaixo aparece qualquer cor, percebeu? E tem inclusive um ponto branco aqui. Por que esse ponto branco está de gaiato aqui? Quem me diz que ele está aqui branquinho? Porque o primeiro círculo que foi desenhado não passou pelo if. Se ele não passou pelo if, ele só foi desenhado da cor padrão. E qual é a cor padrão? Branco. Só tem ele de branco, né? Aí o segundo círculo que foi gerado já passou pelo if. Como passou pelo if, ele já entrou na cor certa e caiu aqui ou aqui. Os outros pontos que são gerados e não passam pelo if são pintados com a última cor que foi pintada. E aí, por isso que eles saem assim. Ué, se eu quisesse fazer com que o desenho só acontecesse nos de cima, bastava eu puxá-lo para dentro do if. Na hora que eu puxei ele para dentro do if, essa indentação está certa ou está errada?
Vocês que já estão quase treinados aí. A palavra círculo, tá certo ou tá errado? Tá no canto certo ou no canto errado? Se ele está dentro, ele tem que estar dentro. Ele não está dentro, ele está no mesmo nível, tá vendo? Não é para ele estar aqui. É para ele estar onde? Aqui. É para ele estar nesse nível. Aí agora, eu só vou desenhar círculos se eles estiverem acima da tela. Vamos lá? Então, ó, lembra, me ver fazendo é totalmente diferente de fazer. Então, agora repassam a atividade. Se vocês já conseguiram fazer essa, aí vocês tentam nas diagonais, tá? A diagonal é uma relação entre x e y. Tentem aí. É fácil. Alguém me chamou? Alguns amigos, certo? Entre operadores de grade, ou seja, um sinal que liga duas coisas, a gente tem que dar um espaço. Então, a gente tem um espaço antes, exatamente. E aí também depois, sempre tem espaço antes e depois. Por exemplo, mais uma soma, um bicho como esse, ó. Um sinal de menor, ele liga o X com o 200, então é espaço antes, espaço depois. O if, ele é um controle, então tem espaço antes dos parênteses. Então são só pequenos ajustes, tá? Você percebe que o teu else, ele inicia, mas ele nunca fecha, para ter uma chave bem aqui. Onde é que ela tá? Ela tá fora do campo. Vai puxando ela até voltar para o cantinho dela. Exato. E agora sei que não existe mais, né? Isso aqui é a versão mais produtiva, mais específica. Tá? Vai voltando para e aqui embaixo também, né? Já subiu para subir. Parece, vai subir. Agora, os comandos, eles devem ser finalizados com ponto vírgula. Então, o fio, ponto vírgula. O fio e o random também. Mesma coisa, background e o page counts. É isso aqui. Tá invertido. O X sempre vem primeiro. A ideia das variáveis. É para ser X na frente e Y depois. Quando eu mostro dois X, aí vai dizer. Porque você está sempre. Porque assim, ó. Se você está dobrando o número, você vai fazer na posição 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, entendeu? Ele só vai conseguir cair dentro da linha. Porque isso daqui é a posição que ele está daqui. E esse segundo é a posição que ele está de cima. Se por acaso o teu X gerado for 50, vai ser 50 da borda e 50 do teto. Ele sempre vai cair aqui no meio. O random ele gera um número aleatório. Dois números aleatórios por mesmo. Então, se for 50 aleatório, vai ser 50 e 50. Aí ele cai por X e Y vai ser aleatório. Para ser exatamente qual que é a posição. Ó, a vírgula é sempre espaço depois. Então, depois de todos os vírgulas eu tenho espaço. Não antes, depois só. Certo. Legal? Aí, atenção nesses detalhezinhos de escrita, quando é que nem aprender caligrafia. Quando a gente começa certo, é fácil, mas depois que cria um monte de bicho, e a pessoa segura o lápis desse jeito, é um livro de jogar. Trocar. Cadê? Tá me entendendo mais? Cadê? Tá me entendendo mais? Miserável, enrolando, nacional.
Se ele estiver em cima, ele tem muita experiência para ele ter esquerda, não sei. Então agora eu vou perguntar. Esse dom consigo que ele está em cima. Aqui dentro eu vou perguntar. Ele começa. Tudo aqui está em cima. Depois que ele diz 5, ele está em cima. Eu pego a direita da esquerda. Eu disse, esquerda. Não pode ser. Só que se ele não está em cima, ele está igual. Ele está em cima, ele não está na terra. Ele está na direita da esquerda. Ele fala para vocês. Ah, só para ele sempre só. Pode estar. Está mesmo de trabalhar assim, o natural dele, certo? Nada, tudo bem, eu sempre esqueço, mas ele escrito. O pessoal você não é invisível, o pessoal está certo. Assim, senão parece que vai. Então, ele está em cima, não está bem distante. Só que qualquer. Gente, fala 600. Olha, isso aqui, né?
Curso crescendo. Mas tem, eu não sei explicar, mas tem muita dificuldade. Não faz sentido, né? Ó, deixa eu fazer lá na frente. Bora lá. Nos meus anos de ensino, existem pessoas que têm muita dificuldade com a organização visual dos componentes. Eu não sei explicar isso, mas simplesmente a pessoa tem e demora um pouquinho mais de tempo. Então vamos lá. Qual é a ideia? Eu sugiro para essas pessoas que têm dificuldade de alinhar, que ele coloque qual é o nome desse preguiço? As chaves embaixo, tá certo? Bom, começa um bloco e coloca uma chave. Você tá vendo? Então, entre essa chave e o fechamento dela, ninguém pode estar aqui nessa linha. Esses dois bloquinhos. A mesma coisa aqui, ó. Começou um novo item, criei uma chave. Então também não pode ter ninguém aqui, até fechar a chave. Fechar a chave. Então, existem várias formas de obter o mesmo resultado, tá, pessoal? A primeira delas foi com duas perguntas. Eu perguntei assim, está em cima? E aí eu poderia ter um sim ou um não. Isso aqui é um if com a ação e um else. Está em cima, ou seja, y é menor que 200? Se sim, aí eu faço uma outra pergunta. Qual é a outra pergunta que eu faço? Está na direita? Esse aqui é um novo if, que eu posso ter um sim ou um não. Por isso que aqui eu botei um if, presta atenção, dentro do outro. Esse daqui está aqui, e ele só vai acabar bem aqui. E esse daqui está dentro, certo? Ó, dentro. E aí tem esse if no mesmo nível desse else aqui. Só que para esse não, eu também vou ter que ter outra pergunta, né? Ué, está na direita? Aí, perdão, escrevi errado. Aí eu pergunto, está na direita ou está na esquerda, sei lá? E aí a pergunta pode ser um sim e um não. Por isso que para esse código, dessa forma que ele está estruturado, eu vou ter quantos ifs? 3 ifs, porque são 3 perguntas. Está em cima. Para essa resposta, eu vou ter uma pergunta. Está na direita? Para essa resposta aqui, eu vou ter outra pergunta. Está na direita? Tem outras formas de fazer isso aqui, que seria colocar juntando tudo, né? Mas assim, é importante que vocês treinem esse posicionamento até o cérebro de vocês entender onde é que as coisas se encaixam. Uma das pessoas perguntou, professor, eu posso fazer perguntando de uma vez só? Pode. O que é que significa dizer que ele está acima e na esquerda? Em cima significa dizer que o y é menor do que 200. E na esquerda significa o quê? X é menor do que 200. Então eu perguntaria, o y é menor do que o 200 e o x é menor do que o 200? Isso seria em cima e na esquerda. E agora eu posso dizer o quê? Se isso acontecer, então eu boto um vermelho. O que é que significa dizer que ele está acima e na direita?
acima y menor do que 200, direita x maior do que 200. Então seria perguntar, ei, o y é menor do que 200 e o x é maior do que 200? Se isso acontecer, eu vou colocar um azul. O que é que significa dizer que ele está embaixo? Para estar embaixo, o y tem que ser maior do que 200 e na esquerda o x tem que ser menor do que 200. Se isso acontecer, a gente vai para um amarelo. E o que é que significa dizer que ele está embaixo e na direita? Se o y for maior do que 200 e o x for maior do que 200. Magenta. Ó, é outra forma de fazer isso. Ó. Só que esse cara aqui ficou fora do lugar. Ao invés de fazer 2 caminhos, 3 perguntas, eu fiz juntando as duas coisas. Ele está em cima e na esquerda? Não. Ele está em cima e na direita? Ou ele está em cima e... E aí vai dar o mesmo resultado. Eu tenho uma outra forma de gerar o mesmo resultado. É possível que um ponto esteja ao mesmo tempo num canto e no outro canto? Isso faz sentido? Ou ele está aqui, ou ele está aqui. Então a gente pode juntar, né? Misturar as duas coisas. Ué. Se ele está aqui, ótimo. Se não, eu posso perguntar, será que ele está em cima e na esquerda? Se não, eu posso perguntar, será que ele está embaixo e na esquerda? E aí agora sobra só um, se não aqui no último. Aqui eu pendurei todos os números. Ué, será que ele está em cima e na esquerda? Não? Então ele está em cima e na direita? Não? Então ele está embaixo e na esquerda? Não? Ah, então pinta de laranja. Porque só sobrou uma opção, vai pintar todo mundo que está fora da opção. Então assim, quando a gente usa if else, a gente pode chegar às vezes no mesmo resultado com composições diferentes. E como é que a gente vai aprender esse tipo de coisa, meu povo? Testando, treinando. Então, refaçam essa atividade. Refizeram. Tentem fazer essa daqui, ó. Aí eu faço uma pergunta. Significa que o x é maior do que o y? Ué. Testem. E o x menor do que o y? E se for menor do que y sobre 2? Vejam o que acontece. Vejam se faz sentido. Um dos meninos colocou, professor, se eu pegar o mesmo número e colocar no x e no y, o que vai acontecer? Aí ele jogou o mesmo número e aí ficou assim, ó. Todos os pontos caem aqui no meio. Por que todos foram para o meio? Porque se cair o número 50, vai dar 50 e 50. 50 de distância daqui, 50 de distância daqui. Onde é que o ponto vai cair? No meio. E se for 70? 70 e 70. 70, 70. Onde é que o ponto vai cair? No meio. E aí sempre gera no meio. Então assim, só vão aprender treinando. Vixe Maria, o tempo estourou e vocês não me avisaram. S3. O sistema está fora do ar. Na sexta-feira eu faço retroativo. Faço por hoje e por sexta, tá? O ruim é... Tem uma carrinha.